Oi gente, tudo bem? Passando aqui no nosso canal Fundamento para gravar um vídeo que muita gente tem me mandado mensagens, me perguntando com respeito à guerra no Oriente Médio entre Israel e palestinos. Veja bem que eu não disse a palavra conflito, eu disse a palavra guerra, porque é exatamente isso que está acontecendo neste momento no Oriente Médio entre Israel e palestinos. Meus amores, é muito importante a gente entender este assunto dentro do entendimento das escrituras, dentro do entendimento das profecias bíblicas. Eu não vou aqui ficar repetindo, chovendo no molhado. Conforme eu estou falando aqui, algumas imagens vão estar passando aí com relação à guerra que está acontecendo lá. Mas eu não quero ficar chovendo no molhado com as informações que todos nós estamos sendo bombardeados nos últimos 5 dias, né? Das mortes, dos assassinatos em massas que este grupo terrorista do Hamas está cometendo contra Israel, né? Então, em relação a isso, eu já não vejo nem mais motivo para ficar argumentando e vendo, porque os fatos, os hechos, falam por si próprios. Eu acredito que não exista dúvidas alguma de quem estamos falando. De um grupo terrorista assassino, sem piedade, sem coração algum. Até porque os terroristas, esse grupo do Hamas e alguns outros grupos, que talvez mencionaremos aqui nesse estudo, que eu quero fazer rápido, são doutrinados desde a infância, desde criança, a odiar judeus e a matar, a serem assassinos. Então, eu não quero ficar falando muito sobre a tragédia em si, porque isso aí a gente já está sendo aí bombardeado com essas informações. Mas aqui no nosso canal nós temos a responsabilidade de ensinar a Bíblia, trazer os acontecimentos do mundo para dentro das profecias bíblicas. Ou melhor, as profecias bíblicas e expor as profecias bíblicas de acordo com os fatos, né, com os acontecimentos políticos, econômicos e territoriais, e guerras e conflitos no mundo todo, né? Então esse é o nosso papel. Então muita gente tem me perguntado, muita gente tem enviado mensagens desde o dia do conflito, no sábado, as pessoas estão me mandando mensagem: o que tu pensa? É o fim do mundo? Que guerra é essa? O anticristo vai surgir? E sabe, muitos questionamentos. Então eu respondi a todas as pessoas dentro dos parâmetros bíblicos, proféticos, mas decidi esperar uns dias para vir aqui gravar para vocês, para a gente ter uma ideia muito mais, um panorama muito maior, muito mais abrangente das profecias bíblicas, e por isso estou aqui gravando para vocês hoje, tá bom? Para a gente já ter uma ideia, uma base do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer nos próximos dias, semanas ou meses e até anos, com tudo isso que a gente está vendo aí nessa guerra, né? Lembrando que há mais de 50 anos, exatamente 50 anos, né? Porque exatamente no dia 6 de outubro de 1973, que foi o último ataque palestino, né? De terroristas contra Israel, na festa de Yom Kippur, na festa da expiação, do perdão dos pecados, uma festa muito comemorada pelo povo judeu. E exatamente no dia 7 de outubro, e isso foi em 1973, e agora, 50 anos depois, exatamente um jubileu, né, de 50 anos, eles voltam a atacar. Então nada disso é coincidência, tudo isso é profético, tudo isso tem argumentações bíblicas. Então, meus amores, vamos lá. Qual é o porquê deste conflito?
quais os motivos, as razões dessa invasão islâmica, dessa invasão desse grupo terrorista Hamas, né, da faixa de Gaza, ali da Palestina, invadir Israel agora? Bom, em primeiro lugar, né, nós sabemos, e não há dúvidas disso, que é um problema espiritual, é um conflito espiritual, disso não tem dúvidas, e também, logicamente, o poderio territorial, político, religioso, enfim. Então, essa é a primeira razão. E a segunda razão, que é mais política, né, que logicamente o espiritual sempre vai estar por trás, mas a segunda razão, a mais política, é que os palestinos não podem permitir que Israel faça um acordo de paz com a Arábia Saudita. É muito importante a gente entender isso, e a gente já vai falar disso aqui um pouquinho para vocês entenderem historicamente, culturalmente, tá? Então, a parte do problema espiritual que nós sabemos que é um conflito eterno, né? Existe esta preocupação de não permitir o acordo que se está promovendo por detrás das cortinas, que Estados Unidos está promovendo, inclusive há umas 2 semanas atrás, numa Assembleia Geral na ONU, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fez uma declaração importantíssima falando dos benefícios de um acordo de paz entre Israel e árabes e Arábia Saudita. Então, os palestinos não podem permitir isso, tá? Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem um pouco mais, tá? E vamos lá. Então, para que exista esse acordo entre árabes e israelitas, para que exista esse acordo, a Arábia Saudita, o líder da Arábia Saudita disse com todas as palavras, para que a Arábia firme um acordo de paz com Israel, é necessário que haja um acordo de paz entre Israel e palestinos. Tem que existir um acordo dos 2 estados. Tem que existir, porque senão não tem como ter acordo entre Israel e Arábia Saudita. No que consiste este acordo de paz entre Israel e palestinos? Consiste que Israel, mais uma vez, teria que ceder território para palestinos e grupos terroristas. Assim de simples, assim de sencillo. Os palestinos exigem, em primeiro lugar, que Israel tire os assentamentos dele das colinas de Golã, né, que é o norte de Israel, aonde está as bases de Israel de defesa contra a Síria, um dos piores inimigos de Israel depois do Irã. Então, as colinas do Golã, um assentamento judeu que está lá na fronteira entre a Síria, e que Israel jamais poderia ceder isso, porque desde a guerra de 1967, quando Israel ganhou toda ali aquela faixa de Gaza, que hoje é os palestinos, e depois Judéia, Samaria, lugares bíblicos, proféticos das escrituras, e que Israel foi cedendo para ter um acordo de paz com os palestinos. Israel sempre foi cedendo, mas os palestinos não aceitam só isso, eles querem tudo, eles querem eliminar Israel do mapa. Conforme a gente vê, e a gente já vai ler aqui no Salmo 83, que eu até inclusive postei nas minhas redes sociais, uma página que eu tenho marcada desde anos já, porque quem me conhece sabe que eu estudo Apocalipse há muitos anos. Eu tenho anotações nessa página aqui do Salmo 83, que nos remete a essa guerra de hoje. Então, Israel sempre foi cedendo para tentar amenizar os conflitos com os palestinos e chegar a um acordo de paz, mas eles querem borrar Israel do mapa, eles querem apagar, eles querem eliminar a memória do nome de Israel. Eles nunca vão ficar satisfeitos,
por causa do conflito espiritual eterno que existe entre eles. Então Israel sempre foi cedendo, cedeu a parte ocidental de Jerusalém, cedeu Samaria, Belém, acabei de falar, Judéia. Israel foi cedendo. Aí eles não, a gente quer as colinas do Golã. Por quê? Porque é um lugar estratégico. É um lugar aonde se Israel chega a ceder as colinas do Golã, que é a fronteira com a Síria, Israel fica vulnerável aos ataques sírios, aos ataques do Irã através da Síria, que são aliados. Então Israel jamais cederia isso, as colinas do Golã, o norte de Israel, fronteira com a Síria, jamais. E outra coisa que eles exigem é a Jerusalém Oriental. A Jerusalém Oriental, que hoje, bem mais conhecido pra gente, é onde está o Muro das Lamentações. A parte antiga, a parte velha, a parte histórica do povo de Israel, que eles vivem, abraçam e vivem isso como a cultura deles. A única coisa que restou para eles do Templo de Salomão, o Muro dos Lamentos, e eles querem tirar isso deles. Eles não aceitam. Eles já dominaram toda a outra parte, onde está a mesquita de Alá, onde os muçulmanos tomam conta e os judeus não podem nem entrar. Mas eles querem as colinas do Golã para deixar Israel vulnerável aos ataques inimigos, que vai acontecer futuramente, e ainda querem a Jerusalém Oriental, a parte sagrada para os muçulmanos. Eles só querem isso, só isso. E isso jamais Israel vai ceder. Jamais. Porque é a história de Israel, é a vida de Israel, é a cultura de Israel. E eles não vão ceder isso para inimigos, muito menos para terroristas. Não existe acordo, vocês veem. Netanyahu tá com sangue nos olhos, gente. Netanyahu tá com sangue nos olhos. Ele disse que não existe negociação com terroristas. E não existe mesmo, não existe. Não existe negociação com assassinos, com terroristas. Muito menos ceder coisas sagradas do povo de Israel, sabendo que ainda que Israel cedesse, eles nunca parariam, porque é um conflito eterno espiritual. Nunca. Tudo que Israel já cedeu para eles e eles não param, eles querem mais. Então são pessoas sem palavras, são pessoas sem caráter. Repito, quando falamos terroristas, quando falamos palestinos, é sempre bom lembrar que não é em geral o povo todo palestino, porque o povo também é inocente, o povo também está sofrendo. Quantas pessoas inocentes estão morrendo lá? Enquanto a gente está aqui gravando, estão morrendo palestinos inocentes, estão morrendo cidadãos israelenses inocentes, e eles estão enterrando os mortos agora dessa guerra que já começou desde sábado. Enquanto a gente está falando aqui. Então a guerra é algo, gente, é algo sério, está acontecendo. Não é só coisas de livros e de filmes. É algo real que está acontecendo neste momento enquanto a gente conversa aqui, enquanto eu gravo para vocês. Então, para a Arábia Saudita fazer um acordo com Israel, Israel teria que fazer um acordo de paz com os palestinos. Da parte de Israel, as exigências dos palestinos jamais vão ser aceitas, e ainda tem um agravante maior, porque um dos principais líderes, Yasser Arafat, dos palestinos, um dos principais cabeças, líderes, presidentes do grupo palestino, Yasser Arafat, que era o líder do grupo Fatah, que era um grupo também terrorista, mas um pouco menos terrorista, se é que se pode dizer assim, que o Hamas, que inclusive o Hamas dominou o Fatah, e hoje quem domina a faixa de Gaza é o governo do Hamas, né? Esses monstros que a gente está vendo aí. Mas esse líder, Yasser Arafat, antes de morrer, ele deixou declarado: os palestinos nunca vão firmar um acordo de paz com Israel se Israel não ceder a Jerusalém Oriental. Nunca. Nunca. Não existe meio acordo. Não existe meio acordo com Israel. Ou Israel sai da Jerusalém Oriental, da cultura deles, da vida deles, da religião deles, da história deles,
ou eles saem de lá ou então não tem acordo. Então tanto do lado palestino não existe acordo entre com Israel, e nem Israel acordo com o palestino. Essa coisa de ter 2 estados, que o mundo todo quer, que a ONU quer, que os Estados Unidos quer, que a maioria dos países apoiam em ter 2 estados. Não existe acordo entre Israel e palestinos, porque os dois têm convicções que eles não abrem mão. E, logicamente, nós, como os cristãos, somos do lado de Israel, porque não podemos abrir mão, exatamente como os judeus, daquilo que pertence ao povo judeu, ao povo cristão, ao povo de Deus, à cidade de Deus, Jerusalém. Então o que acontece? A lógica. Olha só, os árabes exigem esse acordo para ter paz com Israel. Esse acordo é impossível de acontecer. Palestinos e árabes. Não vai acontecer. O máximo que podia ter acontecido já aconteceu por estupidez de Israel ou por plano soberano de Deus. Deus permitiu ceder partes de Israel para os palestinos que são sem palavra. Então o máximo que podia acontecer era isso. Eles já cederam demais. Nunca Israel vai ceder as colinas do Golã para ficar livre para os ataques inimigos e da Síria e Iraque, e também nunca vão ceder a Jerusalém Oriental, gente. Chega a ser estupidez só em falar isso. Então, se não tem acordo entre nem palestinos e nem Israel, então automaticamente a Arábia Saudita acabaria cedendo ao acordo de Abraão, que está sendo tramitado, que está em trâmites com Israel. Por quê? Porque convém para a Arábia Saudita este acordo com Israel. Lembra? Árabes, ismaelitas, né? Os descendentes de Ismael. Ali, sangue, família com os judeus. Convém, tirando os conflitos religiosos, que isso eles nunca vão mudar, mas convém os acordos políticos e econômicos. Convém, sabe o que, para os árabes fazer o acordo com Israel? A proteção de Israel, do exército de Israel e dos Estados Unidos, que é aliado de Israel, contra o Irã. Por quê, meus amores? Historicamente, eu estou explicando tudo isso para vocês, para a gente chegar nos textos bíblicos e vocês entenderem isso. Eu tô ensinando para vocês a história, o que tem por detrás de tudo isso que está acontecendo em Israel hoje, que é o primeiro dominó que caiu e agora vai ser um desfecho na segunda vinda de Jesus na Terceira Guerra Mundial. Não para mais agora, gente. Não para mais. Então, convém a Arábia Saudita ter um acordo com Israel por proteção. Por quê? Porque árabes e iranis são inimigos mortais. Irã é inimigo mortal de Israel, como é dos árabes. Existe um conflito milenar entre persas e árabes, porque lembra, hoje o Irã é a antiga Pérsia. Lembra que a gente já estudou muito aqui no estudo do Apocalipse, da estátua de Daniel? Os persas, os iranis hoje, que é o Irã, são inimigos mortais há milênios da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é uma potência, mas eles têm medo dos iranis. Por que será? Porque o mundo inteiro tem medo do Irã. Por quê? Por causa do urânio que eles produzem para a bomba atômica. E porque eles são assassinos, são terroristas, são radicais. Os iranis, hoje o Irã, eles são da classe do islamismo mais radical que existe, que são os xiitas. Dentro da classe do Islã, todos eles são Islã, mas o Irã, ele é hoje a maioria deles são xiitas, que são a classe mais radical do islamismo, os extremistas do Islã, contra que o Irã é hoje
toda ela em sua 99% sunitas. Existe essa diferença entre xiitas, dentro da classe dos muçulmanos, existe os xiitas e os sunitas. Os sunitas são mais tranquilos, os xiitas são os mais radicais, embora também tivessem radicais, como Saddam Hussein, dentro dos sunitas. Então, existe ali as suas exceções. Mas, no geral, os xiitas são mais radicais, os homens bombas, digamos assim, né, para vocês entenderem, contra os sunitas. Então, Irã hoje, a maioria é xiita. O que eles ensinam? Não só Irã, como alguns outros países aliados, eles ensinam que o descendente é uma diferença política, tá, gente? Os xiitas defendem que os seus descendentes, o seu califato, o seu líder, tem que ser um descendente direto de Maomé. Então, os xiitas, os radicais, defendem que o líder deles tem que ser um descendente sanguíneo de Mahoma, que para eles é o representante de Alá na Terra, o maior profeta deles. Já os sunitas defendem que o líder, o presidente deles, o califa deles, tem que ser escolhido pelo povo por mais qualificação, por ser mais capaz. Então existe essa guerra muito, e eu não vou entrar muito em detalhes, é só para vocês terem uma ideinha. Então hoje eles são inimigos mortais, Irã e Arábia Saudita, por causa desses conflitos religiosos, de religião, tá? Então, e algumas outras coisas políticas. Então, os xiitas são os radicais, tanto é que em alguns lugares, se tu entra, tu é um sunita, os xiitas te arrancam a cabeça. Não existe meio papas para eles. Eles são extremamente mesmo perigosos. Eles não toleram nem os próprios irmãos muçulmanos sunitas. Isso é Irã hoje. Irã, que é eles são um pouco persas e a maioria muçulmana. E os árabes são sunitas, são mais tranquilos nesse sentido. Embora sejam todos muçulmanos, eles creem no mesmo Alá, eles creem no mesmo Mahoma, Mohammed para eles creem no Corão, né, que é o livro sagrado deles. Enfim, a crença religiosa é a mesma, mas com algumas divergências no sentido da liderança religiosa, né, de presidente, enfim. Então, a Arábia Saudita tem medo do Irã, por causa destes conflitos e principalmente por causa da bomba atômica, né? Como a maioria dos países tem medo do Irã por causa disso. Por isso querem destruir Israel. O plano de Israel futuramente é destruir as usinas nucleares do Irã. Então, convém a Arábia Saudita fazer esse acordo de paz. Convém. E como não existe, a exigência deles é o acordo de paz entre palestinos e israelitas e não existe acordo entre eles, e agora ficou muito claro, né, com tudo isso que está acontecendo, então a Arábia Saudita vai acabar se unindo a Israel. E a gente já vai ler isso na Bíblia, não estou falando coisa da minha cabeça não, tá, gente? Isso é bíblico, isso é profético. E todos os acontecimentos políticos e religiosos e espirituais estão caminhando para isso. Então, a Arábia Saudita vai se unir ao pacto, de acordo com Israel. Então, o que acontece? Os palestinos não querem aceitar isso. Porque, meus amores, entenda algo. A Arábia Saudita hoje para o mundo islâmico, para o mundo muçulmano, como, por exemplo, a Espanha é para todos os países latinos. Só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Por exemplo, a Espanha é a mãe, digamos assim, de todos os países latinos, com exceção do Brasil, que foi colonizado por Portugal. Todos os países latinos são filhos da Espanha. Os que falam idioma hispano-parlante, que falam espanhol, todos os países da América Latina, Central e Sul são filhos da Espanha. Todos
tem uma ligação direta, umbilical, umbigo com a Espanha. A mesma coisa são os árabes, hoje a Arábia Saudita, para todo o mundo islâmico, muçulmano. Se a Arábia Saudita firma acordo de paz com Israel, automaticamente, por inércia, por lógica, todo mundo islâmico fica em paz com a Arábia, com Israel. Tá dando para entender? Talvez até por não querer, não querendo. Porque islâmicos e judeus se odeiam. Mas por inércia, por lógica. Peraí, se a mãe, se o cabeça, que é a Arábia Saudita, fez acordo com Israel, então nós, como filhinhos, automaticamente vamos atrás. É uma sequência. Tá dando para entender? Então por que os palestinos não querem isso? Porque se isso acontece, Israel vai ser uma potência e vai eliminar eles de uma vez por todas. E nunca vai acontecer o acordo que eles querem. Eles nunca vão conseguir destruir Israel, borrar Israel do mapa, como eles têm o desejo. E então o que acontece? Então acontece essa guerra aí que a gente viu, que começou agora no fim de semana. Apoiada por quem? Logicamente, embora eles não assumam, mas quem é que não sabe? Não precisa nem ser muito inteligente para saber que quem está por detrás dessa guerra do Hamas contra Israel é o próprio Irã, sustentando com armamento e com autoridade, né? com as estratégias. Quem está sustentando essa guerra é o Irã. Por quê? Porque não convém para o Irã que Israel faça acordo com a Arábia Saudita. Convém para o Irã que a Arábia Saudita continua dependendo deles, com medo deles. Vocês não conseguem entender, gente, que a coisa é muito mais delicada, é muito maior. Então, por isso esse conflito, por isso iniciou essa guerra. Por isso. E o que tudo isso... Bom, vamos ler um pouco de um texto bíblico aqui para vocês, e aí a gente continua falando mais um pouquinho, tá? Então, vamos entender essa página aqui que vai aparecer para vocês, até a página que eu postei nas minhas redes sociais, falando da guerra do Salmo 83. Tudo indica que essa guerra, se vocês voltar atrás nos meus estudos, tanto pessoalmente como estudos no canal Fundamento, estudos do Apocalipse, nos lugares que eu passei, eu sempre falava para vocês que antes da grande tribulação, muito provavelmente ainda teria uma guerra, a guerra do Salmo 83, que era a guerra que ia começar a encabeçar as guerras do período da grande tribulação, como Gog e Magog, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, meus amores, muito eu expliquei para vocês isso. Quem lembra que antes, inclusive até mesmo do arrebatamento da igreja, aconteceria, crendo tu ou não, no arrebatamento da igreja, tu tá aqui ouvindo esse vídeo, não deixe de aprender, de ter conhecimento destes conflitos, das profecias bíblicas, porque tu crê ou não crê no arrebatamento. Então eu sempre ensinei para vocês que muito provavelmente, inclusive antes do arrebatamento da igreja, aconteceria a guerra do Salmo 83, que são estes países vizinhos, próximos, ligados ali com Israel, que enfrentariam Israel. Porque a guerra de Gog e Magog não são árabes contra Israel, não são palestinos, não são povo vizinhos próximo ali, pé com pé, que tu bota um pé, tu já tá no outro. Não, são países mais distantes, como Turquia, Rússia, que são os países inimigos de Israel. Gog e Magog, guerra do Salmo 83, são países vizinhos, fronteiriços, árabes, muçulmanos, ali, né, islamismo radical contra Israel. Agora a guerra de Gog e Magog já são países um pouco mais distantes, Turquia, Irã, então Rússia, que vai encabeçar Gog e Magog, né, então Síria, Irã, aliança satânica, né, Síria, Irã,
Turquia e Rússia. Os países principais inimigos de Israel, mais de longe. Mas os árabes ali, os países muçulmanos árabes ali mais próximos de Israel, são esses aqui da guerra do Salmo 83. Logicamente, com um apoio clandestino, apoio indireto da própria Síria e do próprio Irã. Né? Então, olha só, diz assim, Salmo 83, essa página que está aparecendo aí para vocês na tela. Ó Deus, não te cales, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo. Quem é o povo de Deus? O povo de Israel. E conspiram contra os teus protegidos e dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não se haja mais memória do nome de Israel. Então, os países vizinhos de Israel estão lutando para apagar Israel do mapa, para que não haja mais memória. Aí vem falar de acordo, de paz entre palestinos, não, porque a gente quer paz. Nunca! Se Israel cedesse, porque nunca vai acontecer, as colinas do Golã, fronteira com a Síria, e a Jerusalém Oriental, depois eles iam atacar Israel de tudo, expulsar, matar e destruir todos os judeus. Logicamente isso nunca vai acontecer, porque Israel voltou e nunca mais vai sair da terra deles, até a vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus, para a gente entrar para o reino milenial. Então, olha só, quem são esses inimigos que tramam contra o povo de Israel e que querem apagar o nome de Israel da memória? Diz aqui: pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Olha só, as tendas de Edom e os ismaelitas e Moabe e os agarenos e Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Também a Assíria, o quê? Se alia a eles. Olha só. Então, e se constituem braço forte os filhos de Ló. Então, meus amores, aí tem umas flechinhas que fala cada uma dessas regiões, Edom, os ismaelitas, Edom, a Jordânia central, a capital da Jordânia, Tiro, o Vale do Líbano, Gebal, aqui ó, Gebal, o Líbano, os terroristas do Hezbollah, que agora também estão atacando Israel, estão se unindo porque o Hamas está convocando os aliados muçulmanos para atacar Israel. Então eles estão chamando os outros grupos terroristas. Hezbollah já respondeu. Embora Israel tenha contido, mas eles são um grupo extremamente vingativos. E morreram alguns soldados deles. Então eles são um grupo totalmente vingativo, não vão ficar quietos. Gente, isso é só o início, é só o pontapé, o estopim, acendeu, agora vai a explosão total, que vai culminar na segunda vinda de Jesus, na batalha do Armagedon. Então, aqui fala Filístia, os filisteus, que é toda a faixa de Gaza, que é onde estourou ali a guerra agora com Hamas, grupo terrorista assassino, monstruoso, sem piedade, os ismaelitas, que são filhos de Abraão e Agar, o Edom, Moabe, Tiro, todos esses são os filhos de Ló, né, que são inimigos de Israel. Jordânia, central, capital, enfim, a Síria aliada e também Irã. E aqui mais para baixo fala mais de outros lugares que vão se unir, esses países vizinhos de Israel que vão se unir, totalmente muçulmanos, contra o povo de Israel. Então, aí eles falam assim: apoderemo-nos das habitações de Deus. Eles querem Israel para eles, eles querem dividir. Eles querem as colinas do Golã, eles querem a Israel Oriental, eles querem o Muro dos Lamentos, eles querem a cidade velha, a cidade antiga, a história bíblica toda do povo de Israel, eles querem. Eles querem dividir Israel, eles querem. Na verdade, eles não querem dividir, eles querem tudo para eles, né? Enfim, tudo isso aqui da guerra do Salmo 83, nós estamos vendo iniciar.
Começou com Hamas, agora vem com Hezbollah, sendo aí patrocinados por Irã e Síria indiretamente, economicamente, eles não assumem, mas eles estão, e outros países que eles querem que se alinhem a eles. Então, meus amores, outros países árabes. Então, o que vai acontecer? A gente tem visto que Benjamin Netanyahu declarou que ele vai destruir Hamas, não vai sobrar pedra sobre pedra. Se isso acontecer, porque é o seguinte, gente, toda aquela faixa de Gaza ali pertence às Dod, Ashkelon, Asdod, tudo aqueles lugares ali pertencia a Israel. Israel cedeu. Samaria, Judéia, é tudo aquela região ali. Israel cedeu para supostamente ter paz. Agora, das duas uma. Ou Israel faz o que realmente Netanyahu está dizendo que vai fazer, que vai destruir, vai tomar toda a faixa de Gaza novamente, que eles já tinham ganhado na guerra de 67 e cederam para os palestinos, ingratos. Ou Israel finca o pé lá e fala, não, agora é nosso, acabou. Ou então Israel vai contra-atacar ali, eliminar alguns alvos e vai continuar dando cria lá. Porque isso nunca vai acabar, é um conflito que nunca acaba. Se Israel não tomar de volta faixa de Gaza, não assumir de volta, vai continuar dando cria aquilo lá e vai continuar sendo. Mas agora, se cumprir isso que Netanyahu disse que ele vai destruir tudo, então que ele chegue lá, enfim, que o pé e diga, não, é nosso, agora acabou, não tem lugar mais para palestino aqui. E agora, se isso acontecer, o mundo todo se vira contra Israel, como já tá. Muitos ali que dizem que no sentido assim de que muitos estão apoiando Israel, até para nossa surpresa, muitos países estão apoiando Israel na legítima defesa, mas todos eles defendem o acordo de paz para que haja 2 estados. Todos eles defendem e todos eles pendem para o lado dos palestinos. Eles acham que os palestinos têm direito a Jerusalém Oriental. E é isso que Israel não pode abrir mão, porque nem tem como, é profético, é bíblico, não pode fazer isso. Deus nunca vai permitir. Não é nem que Israel não permite, é Deus que não permite. Então, a bronca é muito maior, muito mais espiritual do que eu e tu podemos imaginar. Então, o mundo todo fala que Israel tem direito a se defender. Só que o mundo todo se inclina para o lado palestino quando diz que Israel tem que ceder. Meu Deus, Israel só cede, os palestinos só aprontam. As pessoas estão cegas espiritualmente, não entendem. Agora, se acontece isso que Benjamin Netanyahu está dizendo, que vai acabar com tudo e vai assumir a faixa de Gaza novamente, o que eles já tinham cedido, que eles tinham ganhado e deram de volta, na guerra de 67, na guerra famosa dos 6 dias, que Israel ganhou milagrosamente com a mão de Deus, então o mundo vai se virar contra Israel. E vocês acham que a Síria e o Irã vão ficar quietos? Rússia vai ficar quieta? E ainda levando em consideração que a Arábia Saudita muito provavelmente vai entrar no acordo de paz. Agora, o acordo de paz, claro, o anticristo surgindo. Então convém o acordo de paz da Arábia Saudita com Israel e com os Estados Unidos para a defesa do Irã. Gente, isso é muito sério. É muito delicada a situação que estamos vivendo, meus amores. É profético. Olha só o que fala lá em Ezequiel, a famosa guerra de Gog e Magog, que a gente sempre fala bastante. Que não é essa guerra aqui. Essa guerra aqui, se continuar caminhando para onde está, é a guerra do Salmo 83. Que os países vizinhos vão ir contra Israel e Israel vai vencer, porque Israel vai vencer. E Israel vencendo, vai fincar o pé na faixa de Gaza, é nosso, não tem mais cedimento, não cedemos mais, é nossa, o mundo se torna contra Israel. Porque eles acham que os palestinos têm direito da terra de Deus. Os inimigos de Deus, Edom, Moabe, os filhos de Ló, Tiro, Sidom, os inimigos, filhos de Ismael. Olha só. Então,
O pecadinho de Adão, né? O pecadinho de Abraão tá rendendo até hoje, né? Então, gente, é muito sério isso, é muito espiritual, é muito bíblico. Olha só o que fala na guerra de Gog e Magog, que essa que está acontecendo agora, que muito provavelmente possa ser a guerra do Salmo 83, por tudo que a gente está vendo, principalmente se Israel assumir de volta a faixa de Gaza, que é deles, mas eles deram de brinde, assim, tá bom, pra gente ter paz, tá bom, pega. Agora, se Israel disser não, porque, gente, Benjamin Netanyahu tá com sangue nos olhos. Gente, o que eles fizeram foi cruel. Gente, decapitaram crianças, bebês. Gente, conforme você, não sei se vocês estão acompanhando, eu acompanho notícias do mundo todo. Imagens que eles estão começando a receber, que, né, nos primeiros dias eram só aquelas imagens daquela festa na faixa de Gaza, daqueles jovens, daquela festa rave, né? Meu Deus, imagina, tudo no inferno, morto no inferno agora. Mas agora eles estão começando a receber mais imagens, gente. Os carros passando e eles metralhando os carros, matando as pessoas. Ontem eu vi uma que me chocou. O casal entrando para dentro do condomínio, chegando com o carro, e o terrorista chegou e matou eles matou eles dentro do carro, assim, eles nem sabiam o que estava acontecendo. Frialdade, crueldade. E tem gente que defende essas pessoas e o mundo apoia que essas pessoas queiram tirar Israel da terra deles. É ou não é uma cegueira espiritual, meus amores? Isso é desastroso, isso é monstruoso. Isso é o mundo do anticristo, o mundo de Satanás que jaz no maligno. Então, olha o que diz essa guerra do Salmo 83, que muito provavelmente é essa. Muito provavelmente vamos ver o andamento daqui para frente. Se Benjamin Netanyahu promete que ele está cumprindo, se confirma a guerra do Salmo 83. Porque daí outros países aliados de Hamas vão se unir, Israel vai destruir eles todos, para abrir caminho para a guerra de Gog e Magog, porque na guerra de Gog e Magog não tem árabes contra, não tem árabes contra países vizinhos árabes contra Israel. São países mais poderosos, mais distantes, Rússia, Turquia, Irã, Síria. Então a aliança satânica desses países, né? Sem contar que a China também tem dedo sujo aí, né? Porque são todos aliados. Então, olha só, fala aqui, ó. A futura união da Arábia Saudita com Israel vai acontecer. Sim ou sim vai acontecer. Alguns países já se uniram ao acordo, né? No comando lá do Trump, já se uniram ao acordo e o foco é a Arábia Saudita, porque aquilo que eu falei para vocês agora, a Arábia Saudita é a cabeça do mundo muçulmano, do mundo islâmico. Se eles vão, o mundo islâmico automaticamente segue eles. Então, o foco é a Arábia Saudita e convém a proteção. Então, e vai acontecer esse acordo. Quando? Com o surgimento do anticristo. E daí, a batalha de Gog e Magog, que a gente já sabe que é uma batalha paralela com o período da Grande Tribulação, uma batalha paralela com a Guerra Mundial, né? Então, uma guerra como essa não dura dias ou meses de Gog e Magog, é anos. Então, vai culminar no período dos 7 anos da Grande Tribulação. Então, olha só, como a Arábia Saudita se une a Israel no pacto, que é o pacto que vai ser feito com o anticristo. Fala assim, aqui, e dirá, subirei contra a terra, aqui ó, a profecia contra Gog e Magog, vou ler tudo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, envolve teu rosto contra Gog e Magog, isso é Ezequiel, tá? Ezequiel 38. Príncipe de Ros, Meseque e Tubal e profetiza contra ele, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Isso é Rússia hoje, tá? Toda a região da Rússia, Ucrânia, toda a antiga União Socialista Soviética, tá? Tudo isso aí é Gog e Magog, toda aquela região de gelo lá em cima, tá? Então, para quem acha aí do conflito Rússia e Ucrânia, que continua aí, né, já esse tempo todo,
Os dois vão juntinhos aliados contra Israel no final da história, tá? Sobre a cabeça do líder da Rússia, né? Muito provavelmente Putin, porque a gente está prestes a ver tudo isso acontecer. Não acredito que surja outro líder tão potente, tão poderoso na Rússia como Putin para enfrentar essa batalha contra Israel no final, que na verdade é contra o próprio Deus, né? Então ele fala, aí fala aqui, que vai com eles, que vai com Israel, que vai com Rússia contra Israel, países persas, né? Irã, os etíopes, né? Africanos, Líbia, Líbia, Sudã, Gomer, Turquia, Togarma, Turquia, a outra parte da Turquia moderna, África, Etiópia, Sudã. Todos estes países vão ir fazer parte da colisão de países da guerra de Gog e Magog contra Israel, tá? Contra Israel. Então daí diz assim, Sabá, no versículo 13 do capítulo 38, fala assim, Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores te dirão, vens para tomar despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar prata e ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? O que isso tem a ver, Aline, com a guerra de Gog e Magog contra Israel? Tem a ver esse nominho aqui, Dedã. Quem é a região de Dedã hoje? Arábia Saudita, meus amores. Yemen, que já fez acordo com toda a região de Dedã, é a Arábia Saudita. Yemen, que já fez acordo, Emirados Árabes, que já fez acordo com Israel, e agora falta só o miolo da Arábia Saudita fazer acordo com Israel. E tá aqui, ó, o acordo. A própria Arábia Saudita vai questionar a Rússia, os países que vão vir contra, os países da guerra de Gog e Magog que vão vir contra Israel. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão vindo para destruir Israel? Eles vão questionar, ou seja, vão ser aliados de Israel nessa batalha de Gog e Magog. Tá dando para entender? Por quê? Porque vai existir um acordo futuro árabe com Israel. É isso que gerou esse conflito que estamos vivendo, essa guerra que tem agora de Hamas, porque eles não querem esse acordo de paz. Eles não querem, porque não convém que o cabeça do islamismo, do mundo muçulmano, Arábia Saudita, tenha um acordo com o maior inimigo deles. Não convém para ninguém, não convém para o Irã, não convém para o Iraque, não convém para a Síria, não convém para a China, não convém para a Rússia, não convém para ninguém que a Arábia se junte. Então eles estão tratando de impedir isso de acontecer. Só que não tem como impedir algo que já está profetizado. A Arábia Saudita vai se unir a Israel. Quando? Com o acordo de paz do anticristo, meus amores. Então essa guerra do Salmo 83, que muito provavelmente é isso que a gente está vendo acontecer agora, vamos esperar os próximos dias, ver os próximos passos de Benjamin Netanyahu, que é um excelente estrategista e é alguém também profetizado por Deus que estaria no governo de Israel. E outro detalhe que eu lembrei aqui agora é que por que esse ataque foi pego tão de surpresa, né? Que tá todo mundo apavorado, como que Israel permitiu isso acontecer, né? Isso que aconteceu, eles deixaram livre a fronteira, Gaza simplesmente entrou. Sabe por quê? Porque Israel está distraído. Israel está distraído no conflito interno. Israel nunca esteve tão vulnerável como está agora. Por isso que eles conseguiram entrar com tanta facilidade dentro de Israel, assim, na fronteira, assim, com um caminhãozinho, entraram na cerca lá. Um aviãozinho, chegaram metralhando todo mundo. Entraram de moto e matando civis israelenses. As imagens são terríveis, gente. Cada dia tá chegando imagens novas de pessoas que gravaram e estão mandando. As redes sociais estão mostrando tudo. Faz a gente lembrar das profecias do Apocalipse, né? Que as redes sociais vão mostrar a guerra no Oriente Médio, as duas testemunhas pregando no Muro das Lamentações,
a morte deles, a ressurreição deles. É exatamente isso que a gente está vendo. Vai acontecer futuramente. As notícias, as mídias vão divulgar. Então as notícias, as imagens são chocantes, são terríveis. Então, meus amores, eu tava falando alguma coisa, mudei de assunto, não sei se eu vou lembrar. Ah, lembrei, claro, não podia deixar de falar. É importantíssimo isso. Que Israel nunca esteve tão bagunçado como está agora. Por que será que Israel está bagunçado? E por que eles deixaram a desejar a segurança entre eles? Porque Israel está dividido. Dentro do próprio governo de Israel está dividido o quê? Direita e esquerda. A esquerda metendo a pata sujota delas lá. Israel está dividido, uma parte do governo é direita, Benjamin Netanyahu, direita, conservador, dividida com a outra parte do governo esquerdo, os parlamentares do governo esquerdo. Israel está dividido, não existe acordo. E daí, enquanto eles estão focados em resolver os conflitos internos de direita e esquerda deles, os inimigos se aproveitaram para invadir. Então, por isso que foi um massacre, por isso que foi uma invasão assim, pega de surpresa. Claro, tu tá preocupado em resolver um problema aqui. E daí do outro lado vem os teus inimigos, tu fica vulnerável, os teus inimigos se aproveitam da tua vulnerabilidade e te atacam. É assim que funciona a coisa. Sempre eles aproveitam as oportunidades. Então, é muito importante lembrar, eu estava quase me esquecendo, que muito desse conflito essa invasão aconteceu por causa desse conflito interno entre direita e esquerda, né? Pelo menos agora serviu para unir um pouco mais o povo, para se unirem todos contra o único inimigo que eles têm mesmo, né? Que são os inimigos muçulmanos ali, né? Os palestinos. Enfim, que na verdade o mundo todo é inimigo de Israel, né? Os amigos de Israel, unicamente, Estados Unidos é fachada. São os cristãos. São os cristãos. Nós somos os únicos amigos de Israel de verdade, né? Porque somos amigos deles, apoiamos eles porque cremos no mesmo Deus e nas profecias bíblicas, né? Que muita gente não acredita. Então, meus amores, eu quis falar tudo isso para vocês. Eu pensei que fosse mais rápido, mas não foi. Acabou não ficando nada resumido, mas tudo isso que eu falei foi resumido, mas ficou um vídeo longo, porque é muita informação. Mas então, só para deixar vocês a par, nós temos que ficar ligados nos próximos acontecimentos, porque se Benjamin Netanyahu cumpre o que ele está prometendo de destruir o Hamas, de destruir ali a faixa de Gaza, a liderança deles, então Israel bota a bandeira deles lá de volta. É nosso. Se ele fizer isso, vai alvorotar o mundo. Aí se cumpre que nos últimos dias eu farei de Israel uma pedra pesada, inimiga de todas as nações. Exatamente isso. Deus disse. Então, se Benjamin Netanyahu cumpre, bota a bandeira de Israel na faixa de Gaza de novo, é de Israel, elimina a liderança palestina, o povo acaba se submetendo, então, porque o povo é inocente, então, e são protegidos por Israel, porque Israel dá comida para os palestinos, Israel dá água, dá luz, é aquele governo satânico que domina. O povo é inocente, tá? O povo é inocente. Então, se Benjamin Netanyahu cumprir isso, então a gente vai ver a guerra do Salmo 83 se cumprindo, porque daí outros povos vão vir contra Israel e Israel vai ganhar. Israel vai vencer. Então, esses povos inimigos não podem permitir que Israel elimine Gaza, elimine a liderança dos palestinos. Então outros países vão se unir e a guerra do Salmo 83 se cumpre. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E lembrando que essa guerra do Salmo 83 se cumprindo, ela é o estopim para a guerra de Gog e Magog, que vai acontecer durante o período da grande tribulação, com a chegada do anticristo, os cavaleiros, do Apocalipse e todas as profecias que a gente já estudou aqui no canal e que se tu não assistiu, eu te aconselho a assistir o estudo do Apocalipse. Tá bom, meus amores? Eu espero que tenha sido útil essa informação para vocês. Gravem isso. E lembrem-se,
a única maneira de escaparmos de tudo isso que está para acontecer, culminando na guerra do Salmo 83, dando início à guerra de Gog e Magog, chegada do anticristo neste mundo, a única maneira de escapar de tudo isso é nascendo de novo. E como eu nasço de novo, Aline? Tu fala tanto sobre isso. Ouvindo a verdade do Evangelho. O único meio que Deus instituiu para que o milagre do novo nascimento aconteça é que a pessoa ouça a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura, mas Deus escolheu a loucura da pregação da cruz, de Cristo e este crucificado para salvar. Então a única maneira de escapar da terrível guerra, do terrível período de grande tribulação que o mundo vai vivenciar daqui para frente, é nascendo de novo. Se tu quiser entender mais sobre isso, se tu quiser aprender mais sobre isso, nós temos vários vídeos aqui no canal, playlists falando do novo nascimento e falando da salvação e das fases da salvação. Eu te aconselho a assistir. Tu que tem preocupações, medo do futuro, o que está acontecendo, é o fim do mundo, a gente vai morrer, o mundo vai acabar. Ouça esses vídeos e vocês vão entender o plano perfeito de redenção do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Tá bom, meus amores? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e abra o entendimento de vocês para tudo isso que está acontecendo. A gente se vê. Até uma próxima.